Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje, como a gente já está prometendo há algum tempo, a gente vai soltar as notas dos jogadores do Barça nessa pré-temporada. A galera até estava pedindo para a gente fazer isso jogo a jogo, após cada amistoso, mas eu senti que era melhor esperar a pré-temporada na Ásia terminar, as 3 partidas serem disputadas e a gente tirar uma média do que cada um dos jogadores fez. Até porque, em muitos casos, esses atletas nem iam ter entrado em campo ou iam ter jogado poucos minutos, a gente ia acabar não conseguindo dar nota para ninguém. Com 3 partidas disputadas, a amostragem é muito maior, a gente consegue dar uma nota muito mais consciente. E já está todo mundo anotado aqui, inclusive aqueles que, mesmo com 3 jogos, não estiveram em campo o tempo suficiente para a gente poder atribuir uma nota ao seu desempenho. Está tudo aqui, vou já compartilhar com você, mas antes disso, aquele lembrete de suma importância para a gente poder continuar crescendo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa! Muita gente até pergunta como é que faz para hypar. É muito simples. Você olha o ícone dos comentários, passa para o lado e vai aparecer aí o botão de hypar. Você olhar aí no seu celular principalmente, vai ter aí os comentários. Se você clicar, vai abrir os comentários para você comentar. Mas se você não clicar, só passar para o lado, vai aparecer o botão de hypar. Ajuda pra caramba, ajuda bastante a gente a ganhar repercussão. Então, para quem estava perguntando, tá aí a dica. Quando eu falo hypa, é disso que eu tô falando. Tudo bem? Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Eu vou te devolver entretenimento. E antes da gente começar com as notas, deixa eu te falar mais ou menos qual foi o meu critério, né? A nota eu não fui tirando da minha cabeça aleatoriamente. Eu levei em consideração o desempenho do jogador, sim, o impacto dele nos placares, o gol fala muito, a assistência fala muito. Não ter nem gol nem assistência requer certos elementos na partida para ter uma boa nota que vão fazer o cara aparecer bastante. Vou dar um exemplo, o caso do Rafinha. O Rafinha não fez gol, não deu assistência, mas não tem uma nota ruim porque foi bastante participativo. O jogador que não foi tão participativo, mas conseguiu impactar o placar com uma assistência e um gol, também vai ter uma nota bacana. A gente levou tudo isso em consideração, mas também a expectativa relacionada ao desempenho. Tem uma galera que a gente não esperava nada e entregou muita coisa. A nota vai subir, especialmente a galera do juvenil. Você, mesmo com o critério apresentado, está livre para concordar e discordar do que ouvi nesse vídeo. Você sabe, eu não estou aqui para acabar com nenhum debate. Eu só quero fazer parte do debate que você propõe, beleza? Então, vamos começar pelos goleiros. Para ser bastante sincero, dos nossos goleiros aqui... Ah, é só um detalhe, eu separei a galera do juvenil, tá? Eu vou posição por posição, mas a molecada do juvenil, o coaching, o Dro, os primos Fernandes, essa galera eu vou deixar pro final, porque a análise do juvenil tem que ser sempre diferente quando a gente compara com os já profissionais. Então, falando dos goleiros, a gente não teve os nossos goleiros sendo tão testados. Nos 2 primeiros jogos, eles até precisaram trabalhar, principalmente o Joan Garcia. Parece que quando o Chesney entrava, os adversários paravam de chutar, mas principalmente o Joan Garcia foi razoavelmente testado e no último jogo não. Baseado no que eles ofereceram quando foram exigidos, pro Joan Garcia, a nota que eu dou é a nota 8. Afinal de contas, especialmente na primeira partida e nos lances em impedimento nesse último jogo, não estava valendo nada. Mas ele não sabia disso e ele fez a defesa do mesmo jeito. Ele fez algumas defesas no 1 contra 1, que era justamente o que o Barcelona precisava. Do atacante sair na cara dele, poder escolher o canto, mas ele ter tanta envergadura e agilidade que ele consegue tapar o gol inteiro e com a ponta do pé, com a ponta do dedo da mão, ele faz a defesa. Ele fez isso contra o Vissel Kobe, ele fez isso contra agora o Daegu FC, uma defesa bastante chamativa, que como estava em impedimento não vai entrar nas estatísticas, mas para pré-temporada, estatística é o que menos importa, né? O que importa é o que a gente consegue visualizar que o atleta é capaz de fazer. E, repito, já emiti essa opinião em outros momentos, e agora vou reforçar, o Barcelona trouxe o goleiro que vai fazer a sua defesa subir de patamar.
Ele é mais alto que o Ter Stegen, mais ágil que o Szczęsny, tá na flor da idade, ainda vai viver o seu auge e na última temporada já foi o melhor goleiro do futebol espanhol. Se jogasse num time grande, provavelmente estaria sido falado aí para um dos melhores da Europa. Agora ele joga no Barça. Minha expectativa com ele é muito alta. E por enquanto, tanto nos treinamentos que ele está sendo muito elogiado, quanto nas partidas de pré-temporada, ele está atendendo a essas expectativas. Para ele, nota 8. Poderia ser nota 9? Poderia. Mas como a minha expectativa para ele já é alta, eu falei quando a gente estava explicando o critério, vou dar uma baixada. Ele poderia ter feito uns milagres a mais aí, para tirar uma nota 9 e uma nota 10. Vamos deixar o Diogo Garcia com a nota 8. O Szczęsny, nota 7. Foi menos exigido que o Diogo Garcia, teve menos oportunidade de fazer boas defesas, mas, assim, também não conseguiu chamar muita atenção, não fez nada de muito diferente, nada de muito melhor do que a gente esperava dele. Então, para mim, o Szczęsny nota 7. E o Iñaki Peña sem nota. Iñaki Peña sem nota porque não jogou, né? Foi o único jogador de todos os que foram para a pré-temporada, entre profissionais e juvenis, o único que não entrou em campo e tinha condições físicas para isso. O Bernal também não entrou, mas todo mundo sabia que ele não ia entrar, né? O Bernal a gente sabia que não ia jogar, ele tá vindo de uma lesão de larga duração, ele estava ali muito mais para treinar e absorver elementos táticos das explicações do Hansi Flick do que para entrar numa partida. A gente sabia disso. O Iñaki Peña poderia entrar, não entrou porque está na rampa de saída, deve ser vendido, não era interessante nem para ele nem para o clube que ele entrasse em campo, vai que ele cai de mau jeito, machuca o ombro e fica preso no Barça mais uma temporada. É uma negociação que tanto o jogador quanto a diretoria querem e que teria melado antes mesmo de começar, porque por enquanto só sondagens, nenhuma oferta oficial, se espera que elas apareçam nesse mês de agosto, beleza? Então, para o Diogo Garcia, 8, para o Szczęsny, 7, para o Iñaki, sem nota. Zagueiros, Íñigo Martínez, sem nota. Porque o Íñigo Martínez jogou 45 minutos apenas nessa pré-temporada e não dá pra gente fazer uma avaliação de um titular absoluto como ele é, se ele só atuou 45 minutos em 3 amistosos. Inclusive, preocupa um pouco, eu não gosto de dar má notícia num vídeo tão alegre quanto esse, mas isso tem que ser falado, tem que ser comentado, eu gostando ou não. O Íñigo Martínez preocupa que tenha tido tantas notícias ruins do ponto de vista físico, que tenha tido tantos problemas para retomar o seu melhor nível físico. A gente não pode esquecer que o Íñigo, na primeira temporada dele com o Barça, ele teve problemas com lesões, ele passou mais tempo lesionado do que disponível, chega o Hansi Flick, ele se consolida, ali em janeiro sofre uma lesão que prejudicou bastante o nível defensivo do Barcelona daquele ponto em diante. A gente precisa muito dele fisicamente bem, já é um jogador veterano, então, claro que qualquer notícia de que ele está com desgaste, de que ele está com sobrecarga, de que ele não vai poder atuar numa partida, e nessa pré-temporada não pôde atuar em 2 das 3, já liga o sinal de alerta. O sinal de alerta está ligado. Vamos ver se até o início da temporada o Íñigo Martínez consegue voltar, o Íñigo Martínez consegue se consolidar fisicamente, porque tecnicamente a gente sabe, ele é uma das lideranças do Barcelona jogando lá atrás. Então, para o Íñigo não tem nota. Para o Christensen, nota 8. Muito lúcido na saída de bola, nos desarmes, no posicionamento. O Christensen que a gente já conhece. E ainda meteu um golaço de fora da área na partida do 7-3, né? Aquele foguete que ele acerta. E não foi a primeira vez que o Christensen fez isso. O Christensen já fez gols chutando de fora da área. Chutes bonitos que ele acerta quando tem espaço para tentar. Principalmente naquela temporada que, sob a tutela do Xavi, ele jogou de volante. A temporada em si foi um fracasso. A gente não conseguiu levantar nenhum troféu. Mas o desempenho do Christensen no meio-campo foi um alívio. Porque na falta de se contratar um volante de alto nível, todo mundo queria o Zubimendi, mas por questões de fair play financeiro teve que se contentar com o Oriol Romeu. O Christensen assumiu a posição e jogou em alto nível, vocês devem se lembrar disso. Ali ele fez alguns gols bonitos parecidos com esse. E me lembro de cabeça de 2. Um contra o Valência e um contra o Girona.
talvez eu esteja sendo injusto no caso do Valência, mas no caso do Girona eu lembro com certeza que foi, inclusive foi no segundo jogo, no jogo do retorno. Enfim, a gente sabe que ele tem essa característica, uma característica positiva, demonstrou novamente, mas também não foi um destaque, um brilho assim, chamativo, muito acima de todo mundo para ter uma nota 9 ou nota 10, né? Ele fez o que a gente espera de um jogador do seu nível, jogou bem, por isso nota 8, mas não chegou a gente também a brilhar os olhos pelo desempenho do Christensen nessas partidas em que ele entrou em todas. Araújo, para mim nota 7. Eu não acho que o Araújo foi mal defensivamente, a galera até tentou imputar nele alguns dos gols sofridos contra o CUFC, que eu acho que foi um exagero, aí já é antipatia de erros passados, que nós já comentamos e criticamos, mas que a gente não pode tomar como referência na hora de fazer análises posteriores. Não é porque ele falhou contra a Inter de Milão que toda vez que houver um gol com ele em campo, eu vou tentar arrumar uma maneira de dizer que a culpa foi dele. Não vou fazer isso. Tem gente que tem antipatia, leva pro pessoal as falhas do jogador, acaba fazendo, e é compreensível, é normal, faz parte de torcer. O torcedor tem todo o direito de ter esse sentimento mais extremo. Mas numa análise eu não consigo enxergar nenhum gol que tenha sido culpa dele. Agora também não vi dele nenhum desempenho que nos convide a acreditar que ele já está caminhando para um patamar acima do que demonstrou na temporada passada e nem que mereça uma nota igual a do Christensen ou acima da média da equipe. Mas a pior nota dentre os nossos zagueiros tem que ser para o Cubarsí. Muito por conta do primeiro jogo, né? Eu acho que o primeiro jogo pesa bastante. Ele não vai reprovar, vai tirar na média, que é a nota 6. A média, pelo menos para mim, é a nota 6. Vai ficar na média, não vai reprovar, porque também não foi tenebroso, mas aquele primeiro jogo dele contra o Vissel Kobe. E o fato de nos jogos seguintes não ter sido um primor, ter feito bem o seu trabalho, mas não ter feito nada que chamasse a atenção significativamente. Em alguns momentos até por falta de oportunidade, porque a defesa do Barcelona foi pouco testada, principalmente no terceiro amistoso, mas de uma forma ou de outra, dos zagueiros, ele foi o que mais deixou a desejar. O Iñigo nem nota teve, porque pouco entrou. O Araújo fez feijão com arroz, o Christensen se destacou um pouco mais, e o Cubarsí vai carregar no vídeo de hoje, na nota de hoje, os erros que ele trouxe do Vissel Kobe. Por isso, para ele, nota 6. E só para tranquilizar, se você ainda não viu o vídeo que eu soltei de manhã, em que eu revelava ou informava esse detalhe, o Cubarsí sai com dores no joelho, pedindo substituição no final da partida de hoje contra o Daegu, mas não tem lesão, já fizeram exames, foi só um baque. Ele deve ser poupado no Joan Gamper, mas deve reaparecer, deve estar à disposição 100% na estreia contra o Mallorca. Se o Hansi Flick quiser escalar, e eu acredito que vai querer, o Cubarsí vai estar à disposição. Beleza? Laterais, vamos começar pela direita. Para mim o Koundé nota 7. Mesma coisa que eu falei sobre o Araújo, né? Não comprometeu, também não se destacou, conseguiu ter ali alguns bons momentos de desarme, de fechar a lateral direita como a gente sabe que ele é capaz de fazer, mas não existe motivo para a gente colocar o Koundé acima da média. Vamos dizer que a nota de partida é o 7. Se o cara fizer algo que vale a pena baixar, vai para 6. Se o cara fizer algo que vale a pena subir, vai para 8. E a partir disso, quanto mais ele faz coisa boa, mais sobe. Quanto mais ele faz coisa ruim, mais desce. Nem Koundé, nem Araújo fizeram nada nem muito positivo, nem muito negativo. Koundé, nota 7. Eric Garcia, para mim, nota 9. O Eric Garcia foi o nosso, provavelmente, grande destaque da partida contra o Vissel Kobe, primeira partida da pré-temporada. E hoje, quando teve minutagem, aproveitou mais uma vez. Foi dele a assistência para o primeiro gol do Rashford com a camisa do Barcelona. Então, o Eric Garcia teve 2 momentos de muito destaque e no jogo contra o CUFC ele não entrou, né? Estava desgastado, acabou não participando, mas enquanto esteve em campo, os primeiros 45 minutos lá do Vissel Kobe e os últimos 45 do Daegu FC,
jogou pra caramba, foi um grande destaque pela lateral direita e tá mostrando pro Koundé que se ele quiser continuar sendo titular absoluto, vai ter que manter sempre um nível de concentração e de desempenho muito alto, porque tá pedindo passagem o Eric Garcia. Hoje o Koundé ainda é titular, mas não há pra ninguém, menos ainda com um reserva mostrando tanto serviço quanto tá mostrando o Eric, vaga garantida pra nenhum jogador. Beleza? Baldé, mesma coisa que eu falei do Koundé e do Araújo. Baldé nota 7. Fez das suas, teve suas arrancadas, demonstrações de velocidade, enfim. Mas pro Baldé, lembra que a gente também estabeleceu como critério expectativa de desempenho, né? Pro Baldé ganhar uma nota maior do que a média, maior do que a nota inicial, ele tinha que ter feito mais. Ele não conseguiu fazer. Não é uma crítica nem a ele, nem ao Koundé, nem ao Araújo. É simplesmente uma nota que eu tenho que atribuir, porque a proposta do vídeo é essa. E eu não enxergo motivo nem para jogar ele para cima, nem para puxar para baixo. Gerard Martin. Eu mantive ele aqui na lateral, mas os grandes momentos do Gerard Martin foram de zagueiro, né? Um teste aí que a torcida vinha pedindo há muito tempo, que o Hansi Flick já tinha dado a entender que ia fazer esses testes durante a pré-temporada. Eu concordei quando a galera começou a sugerir, acho que está justificado. O Gerard Martin tem porte físico e tem característica para ser um bom zagueiro. Ele como lateral é regular, assim, bem mediano. Se você quiser ser mais agressivo, pode usar o termo medíocre, que nada mais nada menos significa do que na média, só que transmite a sensação de que estar na média é ruim, né? Se você fala que o cara é regular, algumas pessoas entendem que é um elogio. Se você fala que é medíocre, algumas pessoas entendem que é uma crítica. E no fundo, o significado é muito parecido. É um cara que está ali na média, é um cara que está ali no meio do caminho. Como lateral, ele é isso. E como zagueiro, existe uma esperança de que ele pode ser acima da média, mais do que isso. Nessas 2 partidas em que ele atuou de zagueiro, ele deu assistências. Indo apoiar no ataque, dando passes, principalmente assistência para o Lewandowski nesse último jogo, que chamam a atenção e que ele já demonstrou que tem a característica. A galera estava tão fissurada em criticar e vilipendiar o Gerard Martin que todo mundo ignorou completamente a quantidade de assistências que ele deu na temporada, sendo um jogador que vem do banco. 6 assistências para um lateral é um número bastante positivo. Para um lateral que não foi titular, é um número chamativo. E sem medo de polemizar, nesse fundamento do cruzamento, o Gerard Martin é bem acima da média, tá? Muitos laterais, boa parte dos laterais, tem uma dificuldade gigante para acertar esses passes rasteiros ou esses cruzamentos com curva, e o Gerard Martin tem uma facilidade grande para isso. Então, ele não é um dos melhores laterais do mundo, mas nesse fundamento ele está acima de uma grande maioria. Fez isso hoje. O assistente dele pro Gavi nem foi nesse estilo, foi um passe mais simples, o Gavi gira e faz o gol, mas de uma forma ou de outra, termina o giro pela Ásia com 2 assistências, merece uma nota um pouco acima, mas não tanto quanto o Eric Garcia, que foi mais chamativo. Gerard Martin, nota 8. Nossos volantes e meias centrais. Gavi, nota 10. Para mim, o Gavi foi o grande destaque do tour pela Ásia. Se o Eric Garcia foi o grande destaque do primeiro amistoso, o Gavi conseguiu ser um destaque para os 2 seguintes. E ainda naquele critério da expectativa de desempenho, a gente pode colocar o Gavi acima de todo mundo, porque a gente não esperava, depois de uma temporada em que ele teve dificuldade para se afirmar, que ele já viesse com a chave virada. Não é que ele virou a chave, ele já veio com a chave virada. Gavi muito bem, mostrando um nível físico muito alto, um nível de concentração e competitividade muito acima, típicos dele, que a gente percebe que ele nunca perdeu, mas que depois de um ano lesionado, ele precisaria de um tempo para voltar a demonstrar, a executar com a perfeição que ele executa. A sensação que dá é que ele voltou, tá? Pré-temporada, a gente ainda precisa ver ele fazer isso contra a Mallorca, contra a Levante, contra a Valência, contra a Real Madrid, precisa ver ele fazer isso no Campeonato Espanhol, mas é um convite ao otimismo,
por isso nota 10, porque ele foi o destaque de 2 dos 3 jogos. Pedri, nota 9, porque não tem como ser menos pro Pedri. O Pedri, ele sempre manda no meio-campo, ele sempre é um destaque, ele sempre ajuda defendendo e armando. E eu sempre falei isso. E houve uma época em que boa parte da torcida não confiava nesse palpite, nessa visão. Mas hoje em dia eu acredito que é unanimidade, que o problema do Pedri sempre foi físico. O Pedri, fisicamente bem, ele era um dos melhores jogadores do mundo, não só da posição, jogadores mesmo. Só que a gente não tinha tido a oportunidade de vê-lo já numa fase mais madura, porque na primeira temporada dele pelo Barça ele também não teve problema com lesão, mas nesse momento mais maduro a gente não tinha tido a oportunidade de vê-lo ter uma sequência de jogos sem problemas físicos. Nessa última temporada conseguimos, olha o jogador que temos. Para o Pedri, difícil dar uma nota menos que 9. O De Jong, semelhante. Também teve uma boa capacidade de controle de jogo, de controlar a velocidade, não teve erros significativos, nota 8. E o Casador, dos 4, eu acho que ele ficou um degrau abaixo. Talvez eu pudesse ter dado nota 9 para Pedri e De Jong e para o Casador a nota 8. Talvez. Mas bora ser um pouquinho exigente com o setor do campo em que nós temos alguns dos melhores jogadores do planeta. Tem jogador no nosso banco de reservas que seria titular em qualquer clube grande do mundo e a gente tem no nosso banco de reservas. É o nosso setor mais talentoso no quesito profundidade de elenco. É o setor que a gente tem que exigir um pouco mais. Para ser um pouco exigente com o nosso meio campo, ao invés de 9 para Pedro e De Jong e 8 para o Casador, vamos fazer escalonado. 9, 8, 7 para o Casador, nota 7. Não acho que ele comprometeu. Acho que ele mostrou um vigor físico, ele mostrou uma intensidade que é natural dele. Se você botar o Casador para jogar futebol de botão, ele dá carrinho. E na pré-temporada não foi diferente. Uma entrega 100% muito chamativa, não merece ser criticado, mas ele fez menos do que os outros companheiros no quesito demonstração de nível, por isso uma nota menor para ele. Os nossos meias, lembrando que a galera do juvenil eu vou deixar para o final. Então vamos só com os nossos meias que pertencem ao time principal, que já tem contrato com o time principal e que fazem parte da nossa expectativa para a próxima temporada, porque já construíram uma história na temporada anterior. Dani Olmo, nota 9. Para mim, Dani Olmo, nota 9. Dani Olmo, ele deu 2 assistências nessas 3 partidas. Ele mostrou uma evolução física e uma recuperação de ritmo de jogo bastante chamativa. Contra o Vissel Kobe, ele parecia ali um pouco lento, ele parecia um pouco perdido, precisando voltar a encontrar o nível competitivo com qualquer adversário. Não importa se é de alto ou de baixo nível. Para ele poder ter a combatividade que vai fazer dele um jogador útil, com e sem a bola, força de vontade e tudo mais. Só que, talvez se não fosse um jogo de pré-temporada, a gente poderia falar de preguiça. Sendo um jogo de pré-temporada, falta de ritmo. Nos jogos seguintes, ele mostrou uma evolução grande, termina o Tour pela Ásia com 2 assistências. Dani Olmo, nota 9. Pro Fermin, gente, eu fiquei muito na dúvida se eu daria uma nota 8 ou nota 7. Mas, pelo mesmo argumento que eu tive pro Casador, pro Fermin, nota 7. Foi um jogador que não merece críticas pelo seu desempenho, mas também esteve um pouco atrás dos companheiros, até porque não pôde participar do Tour pela Ásia da maneira que gostaria, teve que ser poupado em muitos momentos, inclusive hoje nem em campo entrou. Então, o Fermin, ele para mim, nota 7, porque o nível de exigência com os nossos meio-campistas tem que ser sempre muito alto. Na ponta esquerda, Rafinha. Pro Rafinha, nota 7. Rafinha, também nessa toada da expectativa de desempenho, ele poderia receber a nota 8 pela insistência, pela participação constante, pela entrega tática, mas como é o Rafinha, a gente quer um pouco mais, né?
Do Rafinha a gente quer também os gols, quer também as assistências. E pelo amor de Deus, eu já vi gente fazendo isso na rede social e entendam que não é isso que eu estou fazendo. Ninguém aqui está dizendo que a temporada do Rafinha ela está já maculada. Essa temporada do Rafinha está condenada, porque na pré-temporada ele não fez gol e não deu assistência. Ele mostrou sacrifício tático, entrega, participação constante, ele conseguiu se associar bastante com o Yamal, aquelas corridas dele para explorar as costas da defesa. Ele fez tudo o que a gente espera que ele faça, mas faltou o acerto para ele poder fazer o gol. Chutes de fora da área, que com ritmo ele guarda, nessa pré-temporada foram para fora. Aquela infiltração que ele recebe passe do Yamal para fazer o gol, nessa pré-temporada foi para fora. Então, eu acho que a gente... Talvez, se fosse um outro jogador, poderia até dar uma nota 8, mas pro Rafinha a gente tem que exigir um pouco mais. Para ele, nota 7. E pro Rashford, nota 8. O Rashford, eu acho que ele nos surpreendeu positivamente. Qual era o grande problema do Rashford que todo mundo falava que o condenou no Manchester United e fez que ele saísse emprestado 2 temporadas consecutivas? Falta de comprometimento, falta de sacrifício tático, não acompanha o lateral, não ajuda na pressão ofensiva, é um jogador preguiçoso e aonde ele jogar ele vai atrapalhar. Então, basicamente, o Rashford, muita gente temia, poderia ser no Barcelona o que é o Mbappé no Real Madrid. Um jogador que ofensivamente vai contribuir, mas que sem a bola ele vai ser um a menos e ele vai gerar um efeito dominó que vai estragando toda a estratégia do treinador. Não é o caso. Pelo menos o que ele demonstrou na pré-temporada é que não é bem assim. Talvez ele fosse esse cara lá no United. Mas no Barcelona, o que tem de lance dele correndo com lateral até a linha de fundo para não deixar o cara fazer a ultrapassagem sozinho, roubadas de bola no campo ofensivo, uma entrega que, se na pré-temporada tá nesse nível, imagina no mata-mata da Champions, imagina no El Clássico, imagina numa semifinal de Copa do Rei contra o Atlético de Madrid, imagina quando começar o Campeonato Espanhol. Se na pré-temporada ele já mostrou todo esse comprometimento, quando a temporada de fato começar, esquece. O Rashford vai contribuir bastante com e sem a bola. E meteu o golzinho dele, né? Meteu ali um gol já, o último gol desse tour asiático. O quinto gol do 5-0 da partida de hoje contra o Daegu FC foi dele. Então bora dar uma nota bacana pra ele. Poderia ter feito mais, se tivesse feito mais um gol, dado mais uma assistência, talvez a gente desse nota 9, nota 10, quem sabe? Mas nota 8 tá bom. Nota 8 tá de bom tamanho. Ponta direita, Yamal. Para mim o Yamal também nota 9. Primeiro jogo, preguiçoso. E aí preguiçoso entre aspas. Preguiçoso não porque ele não queria, mas porque o corpo não respondia. Ele tá sem ritmo de jogo, ele tá sem ritmo competitivo. Já falei sobre isso quando a gente analisou o Dani Olmo. E pro Yamal vale o mesmo conceito, vale o mesmo critério. Ele queria, mas o corpo não respondia, porque ele ainda não está com o vigor físico que ele terminou a temporada passada. O ritmo competitivo, ele ainda precisa ganhar, e nas 2 partidas consecutivas, nas 2 partidas seguintes, perdão, ele conseguiu mostrar que está numa evolução física e que quando a temporada de fato começar contra o Mallorca, ele vai estar numa condição de decidir os jogos, como decidiu na temporada anterior. Contra o Seul, meteu 2 gols. Contra o Daegu, ele deu uma assistência. Então, estou extremamente satisfeito com a pré-temporada do Yamal, porque, além de tudo isso, deu show. E era o que a galera queria assistir. Quem pagou para assistir essa pré-temporada lá na Coreia, lá no Japão, queria ver o Yamal brilhar. Queria ver o Yamal transformar a ponta direita de um campo profissional numa quadra do bairro de Rocafonda, de Mataró, que foi onde ele cresceu, né? E ele fez isso. Ele deu os dribles, ele encantou, ele tentou os golaços. Não conseguiu acertar mais do que 2, mas está de bom tamanho, 2 gols, uma assistência e uma infinidade de jogadas que quem pagou para assistir vai lembrar o resto da vida. Rony Bardi. Eu até fiquei na dúvida se eu ia colocar o Rony Bardi no meio dos juvenis, mas eu acho que hoje já está muito claro que ele vai fazer parte da temporada do Barça. Não é mais tão incógnita quanto era quando ele foi contratado. Vai ficar no Barça B, vai ficar no Barça principal, vai ser emprestado. Qual vai ser a situação dele? Eu acho que hoje a situação dele está muito bem definida porque o desempenho dele foi agradável. Para mim, nota 8. Meteu o gol na estreia, um golaço, hein? Sofreu pênalti que não marcaram contra o Seul. Hoje voltou a entrar bem.
ele consegue se associar com facilidade com os outros jogadores. Não parece que ele é um recém-chegado que ainda está absorvendo conceitos. Ele parece já entender muito bem o que o Hansi Flick quer dele e o que ele pode oferecer, dependendo do setor do campo em que ele receber a bola. Eu gostei muito desse moleque, viu? Eu não conhecia. Muita gente falava, eu sempre contratava ele no FIFA. Eu nem no FIFA conhecia. E eu acho que me surpreendeu positivamente. Pro Rony Bart, nota 8. Lewandowski, nota 9, né? No primeiro jogo ele dá uma assistência, no segundo jogo ele mete um gol de rebote, no terceiro jogo ele mete aquele gol de primeira com assistência do Gerard Martin. O que mais que tu quer do teu camisa 9? Fez gol, deu assistência, segurou a bola no ataque, fez tudo o que a gente espera do vovô e que tomara, seja mais uma temporada monstruosa do que muita gente dava como aposentado na época do Xavi e que já vai para o segundo ano com o Hansi Flick, sendo um dos principais referentes técnicos e um dos grandes goleadores do futebol europeu. Ferran Torres, também nota 9. Uma pena que hoje ele não tenha podido entrar, mas ele também deixou os seus golzinhos, fez 2 gols, ele também foi bastante participativo. Ele acredita muito na promessa do Hansi Flick, que o Lewandowski não tem a titularidade garantida e que se ele nos treinos e nos jogos mostrar que merece, o Tiburon vai ter as suas oportunidades. Eu acho que vai ser complicado para ele, porque o Lewandowski é um dos melhores camisas 9 da história do futebol. Do século XXI, com certeza, ele está ali no top 5. Ele, no quesito estatísticas goleadoras, só fica atrás de Messi e Cristiano Ronaldo. E em algumas dessas características, ele fica à frente. Em algumas estatísticas goleadoras, o Lewandowski está à frente ou do Cristiano Ronaldo, ou do Messi, ou dos dois. É uma figura lendária. Como é que tu bota esse cara no banco? Só se realmente a idade pesar e ele não conseguir performar. Mas não precisa o Ferran ser melhor que o Lewandowski. Basta ele ser bom o suficiente para quando a gente não puder contar com o Lewandowski, ele ir lá, meter os gols e garantir as vitórias. E nessa pré-temporada, o Tiburon mostrou que está preparado para isso. Beleza? Resumindo, a gente tem Joan nota 8, Chesney 7, Iñaki Peña e Inigo sem nota. Christensen 8, Araújo 7, Cubarsí 6. Koundé 7, Eric 9, Baldé 7, Gerard Martin 8. Gavi 10, Pedri 9, De Jong 8, Casadó 7. Dani Olmo 9, Fermin 7, Rafinha 7, Rashford 8, Yamal 9, Rony Bard 8, Leva e Ferran nota 9. Agora vamos para os juvenis. Os juvenis eu fui mais brando. Se fosse um jogador que foi contratado há 2 ou 3 anos, que já está no profissional há algum tempo, que já tem uma idade mais avançada, que já tem um grau de exigência maior com o seu desempenho, provavelmente as notas seriam mais baixas. Mas, como não é o caso, a gente analisou o que se esperava dessa molecada, que não era muita coisa, não porque a gente não achava que eram talentosos, mas porque a molecada tá vindo do juvenil para o time principal, no caso do Dro, no caso do Coaching, no caso, enfim, do Joffrey. A gente tá tendo uma molecada que nem no Barça B se consolidou ainda. O olho técnico do Flick enxergou neles talento e levou para o giro pela Ásia. E passando na frente, inclusive, do Jean Virgili, que muita gente queria e que ficou ofendido com ter perdido a disputa para os que foram levados. E ele que não foi, tá pedindo para ser negociado, não quer ficar no Barça B, quer ir do juvenil direto para o time principal, e isso não acontece. Enfim, problemas que a gente vai discutir em outros momentos. Mas ninguém esperava muita coisa. E esses moleques entregaram bastante. O Dro e o Tony até gol fizeram. O Dro fez gol contra o Vissel Kobe, depois não jogou na segunda partida, hoje entrou como titular. E apesar de não ter tido impacto no resultado, não fez gol, não deu assistência, o nome dele não foi pro placar, ele conseguiu se associar muito bem com os companheiros, é isso que a gente quer, para ele nota 9. E o Tony, eu dei a mesma nota 9, mas talvez fosse mais justo o Dro ter a nota 9,5 e o Tony 9. A questão é que o Tony, ele, não sei, ele tem algo diferente, sabe? Na maneira de jogar, na maneira de se associar. Eu acho que o desempenho do Dro
nessa pré-temporada foi melhor que do Toney, mas o Toney mostra ser promissor numa proporção maior do que o Dro. Não sei se você concorda comigo, pode se manifestar aí nos comentários, e por isso eu atribuí aos dois a mesma nota. Pro Guilherme, pro Coaching e pro Hector, eu não dei nota. Eu não acho que eles jogaram o suficiente. O Hector Fock poderia até estar entre os laterais do time principal, porque já jogou na temporada passada, mas ele ainda tem contrato com o Barça B. Ele não é um jogador do Barça principal, oficialmente pelo menos. Ele não é. Eu não dei nota para eles porque eu acho que eles não jogaram tempo suficiente para a gente poder atribuir uma nota. Né? Eu não vi o suficiente. O Hector Fock e o Guilherme, eles até jogaram ali, se a gente for somar as participações, uns 45 minutos, pode ser? Ou menos. Mas, já contando acréscimos, né? Mas, cara, não é o suficiente pra gente fazer uma análise, eu prefiro não analisar. O Coach jogou menos que isso, jogou hoje os últimos 20. Então, pô, vou analisar um goleiro que durante 20 minutos nem defesa precisou fazer, também não vou. Só quem ficou faltando é o Geoffrey Torrent, que pra mim é nota 8. Eu acho que pra um moleque que ainda não estreou com o time principal, ele mostrou muita personalidade, mas ele ainda não apresentou um futebol que me permita dizer que ele vai se consolidar no time principal. Tem gente que odeia o Gerard Martin, e se botassem eu para jogar, eu acertasse 2 passes, iam dizer que eu tava voando e que era para me colocar no lugar do Gerard Martin. Eu sei que é assim que funciona. Existem muitas opiniões que não são por conta do desempenho, são por rancor do passado. Eu não gosto do Gerard Martin porque ele falhou no jogo tal. Por isso, qualquer lateral que apareceu, eu vou dizer que é melhor que ele. Eu não concordo. Eu não acho que o Geoffrey mostre uma maturidade e uma qualidade ainda pra gente dizer que ele tá à frente do Gerard Martin. Algumas pessoas comentaram nessa direção. Na temporada passada fizeram isso com o Hector Fock. Caramba, por que o Hector Fock não joga? Ele é muito melhor que o Gerard Martin. Tem que botar o Hector Fock. Olha aí, ele entrou, jogou 5 minutos, acertou 2 passes. Ele é muito absurdamente, ridiculamente melhor que o Gerard Martin. Tem que trocar. E aí a gente viu o Hector Fock depois tendo mais oportunidades e entendeu por que o Gerard Martin estava na frente dele. Muito cru ainda o Hector Fock, abaixo do nível de desenvolvimento e maturidade do Gerard Martin. Eu acho que o Geoffrey também. Só que ele já mostrou o suficiente para, no quesito característica, ser mais parecido com o Baldé, e se o Hansi Flick sentir, ser incorporado na dinâmica do time principal, ser convocado para uma partida ou outra, e se quiser tirar o Baldé do jogo, sem mudar a característica da equipe, continuar sendo um time com muita ultrapassagem, com muito vigor ofensivo, com muita velocidade, bota o Geoffrey ao invés do Gerard Martin, para ir lapidando aos poucos e fazer com que esse jogador chegue no próximo nível, suba de patamar. Mas hoje ele ainda não tá. Para mim, ele jogou bem o suficiente pra gente dar para ele uma nota alta, nota 8, mas não o suficiente para ser nota 9, nota 10, e menos ainda pro veredito que alguns já estão soltando de que ele é melhor que o Gerard Martin e ele tem que ficar no lugar do orelhudo. Não concordo. Se você quiser concordar ou discordar, os comentários estão abertos. Eu não vim aqui acabar com o debate. Eu só quero fazer parte dele. Por enquanto, a gente vai encerrando esse vídeo. Mas se você ficou até o final é porque gostou. Curte, se inscreve no canal, hypa! A gente já ensinou como faz isso lá no começo do vídeo, lembra? Você fazendo isso me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por enquanto, aquele abraço e até o próximo vídeo.